galera, Renato aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Geração Papo Reto Vida Real. Do meu lado, Paula Garcia, um prazer enorme estar aqui de novo com vocês. E hoje a gente vai ter um assunto bem interessante, né? muito legal, que eu particularmente, assim, para mim é novo. Aliás, o termo é novo, o assunto é antigo, mas o termo é novo. Estamos aqui com o nosso grande amigo, doutor, professor Emerson Salino, que é doutor em língua portuguesa, psicopedagogo, é isso mesmo? Não estou errando nisso? Escritor, autor desse Escritor, livro. autor, e vamos falar de neurodiversidade, é isso mesmo? Exatamente. Que é o termo que eu falei, que é novo para mim. Que palavrão é esse aí, Renato? Exatamente. Neuro o quê? Neurodiversidade. A gente vai Ó. ficar mais comum do que a gente imagina. O que seria? O que seria? Quero Exatamente. saber. Traz um pouquinho aí do que você faz hoje, Emerson, por favor, e a gente vai entrando no assunto. Perfeito. Então, eu sou professor da educação básica já há quase 35 anos e Começou adolescente. e trabalho com pré-adolescentes e adolescentes desde 1992. Aí a gente não faz as contas, porque eu acho que é melhor parar por aqui, né? E ainda hoje atuo na educação básica, ainda trabalho com essa galera toda, até porque para fazer jus ao que eu faço, né, e para conhecer cada vez mais aí as coisas que estão acontecendo, as mudanças que vão surgindo no decorrer desses anos todos, né? Principalmente esse momento pós-pandemia. Nossa. A pandemia foi um divisor de águas enorme para a educação, e todo mundo sabe disso, né? E para o adolescente, para a criança, e para todo mundo que viveu neste período, né? Estados emocionais, né? Completamente alterados e modificados. E aí, e uma coisa importante, que a neurodivergência, ela é um assunto mais antigo, mas é um termo pouco usado. Ouve-se falar muito em TEA, né? Transtorno do espectro autista, TDAH, dislexia, dislalia, disgrafia, descalculia, né? Também ouve falar a superdotação, né? A trissomia do cromossomo 21, que é o síndrome de Down. Então, assim, Isso tudo faz parte da neurodiversidade, né? Dos neurodivergentes. A ideia de divergência, né? De diferença. Então, a gente tem que pensar, primeiro assim, nós somos iguais fisicamente? Não somos iguais fisicamente, somos diversos fisicamente. Sim, E isso nos dá a entender também que somos diversos neurologicamente. sim. Então, o termo neurodivergente vem dessa questão de as diferentes formas dos seus neurônios trabalhar,em né? E tem muito a ver com também as formas atípicas, né? Não convencionais. Isso. A neurodivergência também é chamada como os atípicos. Só que a terminologia, hoje em dia, o falar e o que se fala tem que tomar alguns cuidados, Sim, né? sim, Fala assim, sim. você é uma criança atípica, você é um adolescente atípico. Pode causar outros problemas, né? Que a gente sabe muito bem como que são as coisas. Então, a neurodivergência, ela vai agrupar todas essas questões. E o neurotípico é aquele que não apresenta nenhuma mudança neurológica, né? Que eu digo assim, vista, testada, né? Laudada cientificamente. Porque a gente também tem várias histórias, né? Eu tenho TDAH, porque TDAH virou um pouco de moda hoje, né? Uma licença poética para fazer, às vezes, coisas que justifiquem Isso. aquelas atitudes, Isso, talvez. Né? que nem falo, eu tenho TDAH, mas o seu TDAH foi comprovado neurologicamente, você fez um exame neurológico, você passou por sessões psicológicas, Sim. você teve um acompanhamento neuropsicopedagógico para entender se o que você está tendo, você está sendo medicado, o seu processo é medicamentoso ou não. Porque existem aqueles que precisam da medicação e outros que não precisam da medicação. Então nós temos que entender que assim, são questões de muito cuidado, que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, com as nossas atitudes. Porque a gente não pode justificar tudo que é feito por conta de uma questão neurológica. Exato. Lembrando que a neurodivergência não é uma doença. Sim. Era isso que eu ia te perguntar. Ela se enquadra no quê? É patológico? na Ela como é que fala? Me Da fugiu a palavra. psique, Da né? psique. Psicológico. Como
Como que se enquadra a neurodivergência? Então, a neurodivergência, na verdade, ela é uma forma diferente dos neurônios trabalharem. Tá. Então, mas ela é natural. Uhum. E ela vai se enquadrar na forma diferente de pensar, de agir, de se relacionar com o mundo. Então, nós temos neurodivergentes que são completamente sociáveis. Uhum. Mas temos neurodivergentes que não conseguem lidar no meio social. Uhum. Então, tudo vai depender desse grau. Isso tem categorias? Isso tem categorias. Na verdade, o que mais se discute sobre categorias é a questão do TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Sim. A Academia Americana de Psiquiatria, ela classifica o TEA em 3 categorias, né? Nível 1, que é um nível mais leve, nível 2, que é o nível intermediário, e nível 3, que é o nível grave. Certo. E aí, eu digo pra vocês assim, nossa, mas é tão engraçado, ele parece que é nível 1, ele parece que é nível 2, ele parece que é nível 3. Então, é difícil você pensar numa criança, num adolescente ou num adulto quanto ao seu nível. Sim. Então, a partir daí, a gente pensa de que forma? Não vamos trabalhar especificamente com níveis. Níveis é o parâmetro, mas com espectros. Isso, eu ia falar exatamente essa palavra. Então, é isso que a gente tem que pensar. Hoje, quando a gente vai tratar de um adolescente ou de um adulto que seja neurodivergente, nós temos que pensar assim, ó, eles possuem diferentes espectros. Tá. O espectro dele está dentro do nível 3, então ele é não verbal, Ah, sim. ele não tem comunicação nenhuma com o mundo externo, ou ele tem uma comunicação, mas ele é muito pequena. O que a gente tem que pensar é que são questões não degenerativas. Uhum. Então, por isso que ele não é caracterizado como uma doença, né? Não existe um diagnóstico ou existe? Existe um diagnóstico quanto ao tipo de Ao divergência, espectro. né? Ao tipo de neurodivergência. Tá. Então, por exemplo, a neurodivergência dele, ele detectou no seu processo cerebral, nos seus neurônios, que existe ali um atraso, Tá. que existe ali uma falta de um cromossomo, por exemplo, com a criança Antigamente da chamada trissomia, de síndrome de Down, Síndrome hoje de Down. portador da trissomia do cromossomo 21, Tá. né? O nome que estão O usual hoje nome é esse. usual é que é uma Portador. criança portadora, eles falam portador da trissomia 21. Aham. Trissomia. É um Trissomia. nome Porque complicado. são três Tá. cromossomos, Ah, né? sim. 21. Tá. Então ele é portador da trissomia Trissomia. do cromossomo 21. Tá. Por isso que ele é uma criança que foi descoberta pelo Down, Tá. que é um cientista, e aí que levou o nome dele, né? Interessante. Então, e hoje usa-se mais, ele é portador da trissomia 21, Tá, legal. né? Então o que acontece? Ele tem essa trissomia do cromossomo 21, mas ele tem formas diferentes de pensar. Então não dá para detectar, ele é uma criança Down com nível 1, nível 2, nível 3. Aí já não dá. Nós temos que pensar que ele é uma criança que tem a trissomia do cromossomo 21, mas que ele tem um bom intelecto. Ele é mais lento, mas ele funciona, ele vai, ele aprende. Não é degenerativo a questão neurológica. Então ele vai evoluindo. Só que cada um no seu tempo. Tá. Assim como o espectro autista. Ele vai evoluindo no seu tempo. E pode existir talvez um diagnóstico, né, identificado, e durante um tempo isso talvez se dissolvendo ou a pessoa deixar de ter Não. esse... Não, essas questões divergentes, elas não mudam. Tá. O que acontece é assim, tudo depende de como você vai cuidar disso. Lidar. Então, por exemplo, eu tenho... por que eu gosto... Eu me especializei em adolescentes, que essa é a minha formação. Então, eu trabalho com neurolinguística, com tudo que leva a ajudar o adolescente. Porque muitas vezes passa-se despercebido esse tipo de questão durante a primeira infância, a segunda infância, até chegar ao pré-adolescente, né? E quando ele chega só na adolescência é que percebe, esse menino ou essa menina tem algum problema que não é normal, porque começa a mudar. E por que na adolescência isso se agrava? Por conta dessa questão hormonal toda que está acontecendo dele. Social, dele. né? Então, nós temos que pensar que a criança, o adolescente, ele está num meio social. Sim, E biologicamente, são todos iguais. sim, Então, tudo que é biológico vai continuar acontecendo. sim. Então, ele vai sentir coisas que qualquer adolescente vai sentir. Só que dentro de uma situação neurológica diferente.
E é isso que nós temos que tomar alguns cuidados. E é isso que nós temos que nos preparar, nós adultos hoje, temos que nos preparar para receber. Porque o número de neurodivergentes tem crescido demais. Era uma questão que eu ia até levantar, porque eu tenho a impressão que hoje em dia a gente tem mais, não sei se por conta de informação, mas parece que tem aumentado os casos disso. Já aproveitando esse gancho, o adolescente que acha que tem algum problema, ou o pai do adolescente que ele acha que ele é diferente, como que ele consegue, por exemplo, identificar isso? Na escola lá eu acho que eu tenho um déficit de atenção, eu tenho alguma coisa diferente dos meus amigos. Como que eu consigo identificar isso? Então, as primeiras coisas que começam a aparecer são a questão do comportamento escolar. Então, nós temos que pensar que escola hoje não é só mais um lugar onde se aprende a ler e escrever. Então, nós temos toda uma questão social. Sim. E, principalmente hoje, depois da pandemia, a escola se transformou num lugar mais adequado, né? Imagine que eles ficaram aí 2 anos trancados dentro de um quarto e o único lugar que eles tinham acesso às pessoas era na escola. Então a escola virou assim o ponto de encontro. Sim. E nesse ambiente escolar é que eles percebem o seu desenvolvimento. Por que algumas pessoas vão, seguem, conseguem e eu não consigo, se a informação que o professor está dando é a mesma? Então, se ele já tem esse trabalho acontecendo, se essa necessidade neurológica já foi apontada na sua infância, ele já está passando por especialistas. Porque nós temos que pensar que o trabalho com essa criança, com esse adolescente, não é um trabalho só professor e aluno. Aliás, o professor talvez seja o menos preparado para isso. Né? Dos pais, né? Além dos pais, dos psicólogos, dos psicopedagogos, do neurologista, de toda uma equipe que vai trabalhar com essa criança e com esse adolescente para saber. De repente, esse menino só tem um TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção, ele não consegue se concentrar, né? E aí existem medicamentos que podem ser feitos por meio de psiquiatria. Então o psiquiatra passa uma medicação, o neurologista também pode passar uma medicação que vai ajudar essa criança a ter uma concentração melhor. E ele tem direitos, nós temos que entender que existem leis, né? Em 2008 surge a lei do deficiente e nós temos que pensar que essa lei garante a ele alguns benefícios escolares. Até no estacionamento hoje tem um monte de vaga destinada para pessoas autistas, né? Sim. E isso é muito interessante, porque existem questões muito internas também do adolescente e pode ser que essas questões não sejam muito colocadas para fora e um pai, um professor note. Existem casos de, por exemplo, adolescentes que não têm o diagnóstico ou que nem os pais nem têm ideia de que possa existir alguma questão pessoal e que isso venha à tona, de repente, num acontecimento na sala de aula ou coisas desse tipo? Existe sim, a gente só tem que tomar cuidado com as questões de picos de revolta, né? Porque o adolescente, a partir dos seus 13, 14 anos, ele entra numa ebulição hormonal. Então, tudo isso vai afetar a sua parte neurológica, né? E a parte física, então ele vai se sentir rejeitado, ele vai se sentir feio, então ele vai ter 1000 coisas acontecendo na cabeça dele. Que são questões normais da adolescente. Normais no adolescente. E quando ele apresenta uma neurodivergência, isso faz com que essas questões talvez se agrave. Então, ele começa a perceber que ele é o patinho feio da turma. E pode acontecer. Não vai desencadear, ele se tornou TDAH. Não, ele já tem isso. O que pode acontecer é que, com a questão do desenvolvimento hormonal, haja um gatilho que faça com que aflore essa questão. Fique mais evidente. Então pode ser que assim, ele desenvolveu o TDAH. Não, ele já tinha isso e simplesmente houve um gatilho que fez despertar isso. A raiva, a fúria, a própria revolta, né? O excesso de alegria também. Então nós temos que pensar em todas as possibilidades. Outra coisa também importante é que os superdotados, né, também são neurodivergentes. Com certeza. Né? E também é muito difícil trabalhar com esse adolescente. Vocês talvez não tenham noção do que é lidar com essa criança, que ela sabe muito mais do que você e que assim, que te desafia a todo momento. Assim. E muitas com espectro autista também, muitos. né? E assim, mais uma coisa é mais importante.
Diferente de um autista específico, o aluno que ele é neurodivergente de superdotação, ele se desmotiva muito fácil. Porque aquilo pra ele, pô. Então ele precisa. Será que eu sou um superdotado? Não, Renato, não inventa moda! Sim, não agora. Agora é difícil tirar a minha motivação, mas antigamente eu me desmotivava muito fácil. E as suas notas, como eram? Não, então, essa é uma outra questão. Então. Mas, cara, é real, porque eu tive uma fase de revolta lá, eu acho que me achava diferente. Diferente não nesse aspecto, assim, de, sei lá, do que a gente começou a falar, mas em algum sentido da coisa eu me achava um pouquinho diferente. E dentro de casa, principalmente, né? Então, ao mesmo tempo que eu motivava num dia, ficava 3 dias desmotivado. Sei lá, de repente eu sou um... Não, eu acho que você era artista. Pode ser. Não, autista, artista. Pegando já o gancho da minha geração, né? Pessoal, galera que tá em casa, não deixem de seguir nossas redes sociais em todas as plataformas. Já clica aí. Geração Papo Reto. TikTok, Instagram, YouTube. Vai lá que tem um monte de coisa legal pra você. Sugira temas pra gente, sugira convidados que a gente vai atrás, vai trazer pra vocês o que vocês querem ouvir. E curte, compartilha, comenta. Principalmente, né? Voltando no assunto maravilhoso aí que a gente tá tratando que, cara, é muito interessante, né? Bastante. Um monte de gente não sabe como lidar com isso. Sabe Isso é uma muito coisa que eu importante. achei interessante também? A gente tá falando assim de, às vezes, identificar na adolescência. Mas tem casos de identificar na fase adulta já, né? Eu achei, outro dia, numa reportagem, a Letícia Sabatella falando que ela tinha um espectro autista e que descobriu há pouco tempo. Achei... E é interessante que o adulto, ele meio que... Pra ele assim, como pode? Agora descobri que eu tenho isso. Aham. Não é que você só descobriu Cara, mas faz a diferença terminologia. na vida da pessoa a partir dessa notícia. Pai, Descobrir ou não descobrir, né? então, se essa neurodivergência passa por toda a sua vida e não te causou problemas, Exato. isso não vai te incomodar na fase adulta. Mas ela Porque você sabe que vai mudar, né? mas ela sempre te causou um problema, você sempre sofreu bullying por causa disso, você sempre foi o último por causa disso, você sempre passou por isso, você sempre foi o cara rejeitado, Quando você chega na fase adulta, você fala assim, meu Deus, agora eu sei por quê. Então, é como se fosse assim, um alívio. Então, eu sei por que eu passei por tudo isso. Talvez saber por que você passou por tudo aquilo seja uma forma de você Só traz um alívio, uma resposta. e você falar assim, então eu não era uma pessoa assim porque eu queria ser assim, ou porque todo mundo quisesse que eu fosse assim. Simplesmente eu tinha ali um problema neurológico que eu não sabia como lidar, não sabia lidar. Mas se adaptou. E se adaptou, porque infelizmente ou felizmente a sociedade faz você se adaptar, Sim. pelo amor ou pela dor, a As gente vai se necessidades, adaptar, né? né? Então assim, e a questão do neurodivergente é a própria sociedade. Aham. Agora, uma coisa que veio agora na minha mente, curiosa. Por exemplo, eu não tenho a capacidade, por exemplo, de entender que eu sou neurodivergente. Mas, de repente, ali no meu círculo de amizades, os amigos começam a notar alguma coisa diferente. Pode acontecer isso? Como que eles podem agir em relação a isso? Chama o pai, Sem o bullying, de professor. preferência, né? Sem bullying é difícil nessa idade, tomara que não, mas... Assim, é muito interessante essa questão, porque nas escolas, hoje, antigamente, quando você falava em inclusão, existia, na verdade, uma exclusão, Sim, né? sim. O aluno de inclusão ficava encostado naquele canto ali. Se você falar incluir, a pessoa... Porque incluir, né, é diferente. Na verdade, quando você coloca a criança na escola, você quer que haja uma inclusão Sim. social. E aí você sabe que o autista, por exemplo, ele tem direito a um acompanhante. Esse acompanhante já cria uma certa exclusão. Isso já é Porque diferente. ele vai ficar na dependência daquela pessoa que vai acompanhar para cá, ele vai para lá, vai atrás. Então, assim, quando é criança, não sente-se isso. Sim. Né? A criança aceita muito fácil essa questão. O adolescente tem uma dificuldade tremenda de saber que tem alguém cuidando dele. Então, Eu tenho certeza. quando nós temos uma turma, que é uma turma que já está coesa, que já conhece aquele adolescente,
que já conhece qualquer um que está na sala, que tem qualquer neurodivergência e aceita, é muito mais fácil. E há um progresso muito grande, porque eles querem ser incluídos socialmente, eles querem ir para festinhas, eles querem participar de eventos, eles querem fazer parte. Então, assim, eu sempre trabalho assim, quando eu percebo que existe um caso, e a gente sabe, vamos fazer um trabalho em grupo, você percebe que aquele vai ficar de fora. Não. Mas tem sempre aquele incrível, que eu falo assim, que são os alunos enfermeiros que nos salvam, né? Que vai falar assim, não, vem você para o nosso grupo. Legal. Não vai fazer nada, mas vai estar aqui. Porque eles não precisam fazer, eles precisam estar. Sim. Então a gente tem que pensar assim, o importante da inclusão não é o fazer, é o estar. Ele tem que estar se sentindo incluso. E principalmente o adolescente, porque ele vai ter as mesmas necessidades que qualquer outro adolescente que está em formação de hormonal, neurológica e mudanças. A adolescência, ela é cruel com todo mundo. Falando em mudanças hormonais, como lida, assim, no aspecto de sexualidade em relação a esses adolescentes? Isso é importantíssimo que a gente discuta. Isso daria pauta para 2 dias. Né? Porque nós temos que pensar que, biologicamente, eles são iguais. Não existe uma questão... Não, como eu disse a vocês, não é uma doença. Sim. É uma formação neurológica, é uma variação da formação neurológica. E biologicamente os hormônios estão ali igualzinho. E o que acontece? Aí eu já ouvi dizer assim, mas a sexualidade das crianças deficientes, das crianças portadoras de espectros e tal, é mais aguçada. Mas é porque... é mais reprimida. Talvez. Além de ser mais reprimida, não se fala de masturbação com o autista. Você tem problemas em falar de masturbação com o autista. Sim. Autista não tem desejo, por exemplo? Exato. Então, assim, tudo isso se aflora na adolescência. Quando eles são os típicos, os neurotípicos, eles... horas no banheiro, eles conseguem extravasar toda essa questão sexual, essa questão física, sozinhos. Uhum. Os que possuem deficiência, os neurodivergentes, talvez não tenham essa instrução para que isso aconteça. E aí as necessidades vão se aflorando. Talvez nunca conversou sobre isso com ninguém, ou a informação não chegou. Até porque talvez a forma como fala assim, mas como eu vou explicar isso para ele? Se ele nem entende o que ele tem que entender. Então, mas assim, é muito mais complicado, né? Mas a gente tem que pensar que biologicamente as necessidades são as mesmas. Sim. Então os cuidados precisam ser redobrados, porque há muitos casos de abusos, porque como eles não entendem, eles são abusados. Verdade. Há casos de gravidez, né? Há casos de crianças que são que acabam praticando e por certas pessoas que são típicas acabam usufruindo dessas necessidades e satisfazendo com essas crianças, com esses adolescentes. Então, assim, tudo isso é uma questão de tomar cuidados, né? Por isso tem que ter conversa, por isso que tem que ter, né? Isso, e tem que se falar de sexo, né? Eu sempre, quando eu tenho alguma criança que eu estou acompanhando, quando eu tenho algum adolescente que há um espectro um pouco mais avançado, a gente faz o farol. Vocês conhecem o farol? O farol da sexualidade? Não. Então, que tem as cores verde, amarelo e vermelho. Sim. Eles têm que pintar. Você coloca o bonequinho, pinta de vermelho aonde, pinta de verde aonde pode. Aí eles pintam as mãos podem tocar, a cabeça pode tocar, os pés podem tocar. Aonde tem que pintar de amarelo? O pescoço é amarelo, a barriga é amarela, a perna é amarela. Aonde é vermelho, ensina eles pintarem as partes, para que não deixem pôr a mão. Isso a gente faz com crianças típicas. Isso já vem lá do ensino mais fundamental. Isso, porque... Mas se temos um adolescente... É porque na nossa época não existia tanto abuso desse jeito. Sim. Ou a gente não... Ou a gente não velado. Isso. E quando existia, era tudo muito guardado, muito em segredo, proibido. Chamado troca-troca. Era muito proibido. Então, assim, tem coisas que a gente sempre fala. Isso é pai e mãe que tem que fazer. Eu tive, certa vez, um aluno que era uma graça. E eu lembro que ele falava assim, eu falava assim, fulano, segundo médio,
Mas ele era nível 2. Ele falava, mas tudo que você falava na sala ele repetia. Ele sabia ler, só que ele não decodificava. Tá. Então ele lê. Muito prazer, sou... Mas não existe a decodificação, porque ele não conseguia explicar o que ele acabou de ler. Tá. E numa dessas atividades sobre sexualidade, porque ele já era um homem, né? E ele e tinha uma pessoa que cuidava dele, que era uma tutora que cuidava dele. E eu falava assim, para a direção, vamos começar a trocar. Não deixe ele muito tempo com a mesma tutora. Porque pode se apaixonar. Ele tem 16 anos. Então vamos fazer assim? Vamos colocar um mês uma menina, no outro mês vem um garoto. Porque como ele é uma pessoa dócil, porque se é uma pessoa agressiva, eles têm que aceitar esse tutor. Aí é complicado. Né? Vamos colocar uma garota, vamos colocar um rapaz, depois vamos colocar outra garota, para que ele não crie vínculos muito longos. Sim. Porque ele se apaixona e ele sofre. Olha só. E é um sofrimento de dar dó. Né? Mas ele falava uma coisa que eu adorava. Palmeiras não tem mundial. Ó, aí o cara tá coberto de razão. Coberto de razão. Ele olhava e falava assim, e o Palmeiras? Não tem mundial. Ele decorou. Qualquer pessoa, em qualquer universo vai saber que o Palmeiras não tem mundial. Até caiu aqui o celular. Ele decorou. Isso é completamente normal. Então, gente, o que mais nos causa preocupação, nós que cuidamos e que estamos sempre junto com esse grupo de pessoas, é a questão da sexualidade se transformar num abuso. Tá. Né? Porque eles não têm essa noção. Tem a malícia, né? Não tem essa malícia. Em relação a, por exemplo, habilidades motoras, a gente consegue incentivar essas pessoas a fazer? Porque acredito eu, não sei se eu estou falando besteira, me corrija, que eles são um pouquinho afastados ou, sei lá, excluídos de atividade, por exemplo, um futebol, não sei. A gente consegue, assim, de certa forma, isso seria bom para a pessoa que tem esse tipo de característica? Seria maravilhoso, maravilhoso, porque nós temos que pensar que nós temos praxias, né? Que nós desenvolvemos praxias. Então nós temos a praxia fina, que é o movimento das mãos, que nós usamos a grafomotricidade. Aprender, escrever os movimentos. E temos o que seria praxia? A praxia é como se fosse antigamente a coordenação motora. Ah, tá. Eu tenho muitos alunos. Eu falei, tá muito complicada essa linguagem. Nós temos praxias finas, que são aquelas que trabalham os membros. É que assim, Tá. quando a gente fala em coordenação motora, acho que tudo é para escrever, e não é, né? É para desenvolver os movimentos. Eu né? conheço um monte de gente que não tem a menor praxia. A praxia, que tem a praxia ampla, que são os movimentos mais amplos e tudo mais, que nós chamamos de tonicidade, né? Que é o desenvolvimental. Então, Vira uma mão para cada lado, vamos ver se consegue. Isso. Então, o que é importante é que, infelizmente, as universidades que trabalham com educação não estão muito preocupadas em trazer para a sala de aula um pouco uma disciplina sobre educação especial. Então, por exemplo, o professor de educação física, ele tem que ter, no mínimo, uma noção de psicomotricidade para desenvolver movimentos. E não é só com crianças neurodivergentes, mas com todas as crianças. Porque, às vezes, uma criança ela não é neurodivergente, mas ela tem um problema físico. Sim. E ela precisa desenvolver aquela questão física. Sim. Então, o professor deveria... Né? Isso é uma questão assim, que a gente pensa, deveria ter. Assim como o professor de português deveria trabalhar a grafomotricidade, que é a escrita, como desenvolver a escrita. Você percebe, e eu percebo os meus alunos, como eles escrevem mal. E antigamente nós tínhamos aquela caligrafia, que era ótima, porque a gente exercitava. Hoje não existe mais esse exercício. E se você observar, eles seguram a caneta de formas tão estranhas, tão complicadas, né? Que você fala assim, nossa, não faz sentido isso. E não são crianças que possuem, ou adolescentes que possuem nenhum... São os típicos. Eles escrevem, então você fala assim, poxa, como faltou o trabalho, né? Mas no dedinho eles são bons. Práticos. Cara, é engraçado isso, né, cara? Porque o fato da gente, essa habilidade de escrever, de tirar da cachola, pôr no papel, traz um monte de coisa tão legal, né? Que é completamente diferente de você escrever no celular, né? E vou dizer uma coisa a mais. Nós temos os autistas digitais, viu? Que são autistas. Já nasceram nesse... Dificilmente conseguem produzir em sala de aula, mas colocam o celular na mão deles. Uma máquina. Uma máquina. Incrível. Né? Você fala assim, gente... E cada vez mais, né, cara? Vem com esse chipzinho. Só que aí é uma guerra, né? Porque, assim, você vai tolir
Não. o desenvolvimento dele. Hum. Então, assim, como válvula de escape, deu o celular. Mas Eu já cheguei a ir a restaurante onde tem uma família toda comendo e uma criança, juro pra vocês, a criança, 2, 3 anos ali. Mas é o caminho mais fácil, né? E todo mundo, sabe? Eu falei, gente, eu não tô conseguindo entender. é aquela o que tá- dopamina o que tá que... acontecendo, Uhum. sabe? Não tô conseguindo. É a transferência de responsabilidade pro digital. Tó, segura aí e se vira. E você começou nesse ensino médio, né? Como professor. E como que foi você, de repente, virar um especialista ou focar nos divergentes? Na verdade, eu sempre trabalhei, eu fiz magistério, antigo magistério. Ah. Então eu comecei a trabalhar com criança desde muito tempo. E eu fiz estágios na PAI. Né? Entendi. Então, assim, foi na PAI que eu aprendi a gostar Tá, dessa criança, desse adolescente, entendi. né? E era prazeroso para mim ir e me envolver com essas crianças. Então, eu sabia o que era autismo, eu sabia o que era síndrome de Down desde a minha primeira fase, mas eu não sabia detalhes, informações, eu não tinha Entendi. o conhecimento. E aí, quando eu fui fazer a escola na base da educação, eu fui fazer letras por paixão, depois eu fui fazer psicopedagogia, fiz neuropsicopedagogia, aí eu fui estudando um pouquinho sobre comportamento, eu comecei a gostar muito disso, né? E eu comecei a colocar isso na minha prática. Então, assim, como eu uso isso na minha aula? Então, por exemplo, eu costumo fazer provas diferenciadas, mas não provas assim, essa aqui essa daqui Pra você. é para a sala, essa aqui é para os que são diferenciados. Não, cada diferenciado é diferenciado, já começa por aí. Dentro das respostas. Então, é uma que prova cada- para ele, porque ele tem uma característica, outra prova para ele ter. Então, eu comecei a pensar dessa forma, a trabalhar desse jeito, para que pudesse. E foi uma paixão, assim, sabe? Então, Eu acredito, viu? Eu vou te falar uma coisa. Se tem uma pessoa que tem habilidade em lidar com adolescentes, a gente está na frente dele. Por que eu tô falando isso com conhecimento de causa? verdade. Trabalho há muito tempo, eu trabalhei muitos anos com viagem de formatura. E a gente teve a oportunidade de levar um grupo para uma viagem dessas. E, cara, todos os adolescentes, sem exceção, inclusive os pais dos adolescentes, batia continência para esse cara. Porque, assim, uma conexão gigantesca, aonde ele ia, os adolescentes iam, ninguém Criava saía sem falar com conexão. ele. Ninguém saía sem falar. Cumplicidade, acho que essa é a palavra, Pais sabe? pediam permissão para ele, para fazer alguma coisa, e ele que dava as cartadas lá, isso por conta de confiança e conexão, Muito né? legal. Então não é à toa. Tudo isso que você está trazendo pra gente aqui, esse monte de estudo, não é à toa. Vem de uma paixão já. É paixão. Cara, Essa é a palavra. exatamente. Essa é a palavra. Isso é muito legal, quando a gente se conecta com o trabalho que a gente proporciona para as outras pessoas, né? Isso E foi tudo isso é que impressionante. gerou esse livro? Esse é um pouco na verdade, esse livro é o primeiro de 13. É um projeto de 3 livros, né? Começando com Muito Prazer, eu sou a pré-adolescência. Uhum. Depois vai ter, Alguém se identifica? Muito prazer, sou pré-adolescente. aí depois vai ter o Adolescência, Prazer em Conhecer 1 Olá. e Adolescência, Prazer em Conhecer 2. Muito Porque, na bom. verdade, é um grupo de crianças, pré-adolescentes, que tem de 10 para 11 anos. Aham. Então, todas as mudanças dessa geração, dessa criançada Tá de 10... começando. Geração, né? Geração. Esse é o lance, geração. A gente fala muito de geração aqui, então você que tá em casa, por favor, siga o canal Geração Papo Reto em todas as plataformas, siga a gente, tem muito assunto interessante para você, para os seus amigos, para os pais dos adolescentes. Então sugiram assuntos e sigam a gente em todas as plataformas. Então, Continuando, geração, falando em esse geração. daqui seria dessa geração pré-adolescente. Sim. E os próximos que estão por vir aí, Esse grupo, no próximo livro, esse grupo terá 14 para 15 anos. Que legal, vai ter uma legal. É uma sequência, uma história. É uma série. É um Netflix. É uma série. E depois eles terão 17 anos onde eles irão para a faculdade. E esse tempo, você espera para escrever um ou outro? Não, Esperar esse... eu já tenho Não. todas as histórias na minha cabeça. Ah, é? Que legal. Eu já criei todas as histórias. Muito bom. E aonde a gente consegue achar esse livro aqui? A pessoa que tá lá em casa, a galera que tá lá em casa, o pai que se identificou, até o próprio adolescente. O livro já está nas plataformas, na Amazon você acha na Magalu, Muito tem também na Curta Livros. Só entrar lá
Talvez num link da sua bio, Sim. consegue comprar Sempre também? coloco também pela Jeft Editora, se entrar direto em contato com eles, eles também entregam. Muito bom. Então é um material que na verdade é um romance autoinstrutivo, né? Conta a história de uma família de classe média, porque eu quero mostrar que também há problemas na classe média alta, Sim. né? Que a gente acha que tudo acontece nas escolas públicas e não. E tudo gira em torno de uma sala de aula, e eu falo sobre a síndrome do sexto ano. Vocês sabiam disso? Não. Pois é, mas eu não vou contar, vocês vão ler o livro. Ai, Legal. Existe uma síndrome chamada síndrome do sexto ano. que vocês vão saber quando ler o livro. E a gente vai ter que chamar o Emerson de novo aqui, porque tem muita história interessante, muito assunto pra gente tratar. Fala pra adolescente. A gente tá na adolescência. Vamos começando. Ainda tem um monte de coisa. Mas antes disso, eu queria fazer um bate-bola rapidinho com você, Emerson. De 3 perguntas. Por exemplo, livro ou filme que mudou sua vida? Olha, tem um filme que eu me apaixonei por ele quando assisti, que chama-se O Silêncio dos Inocentes. Muito bom. Que é um filme que eu sempre indico para quem me pergunta, O Silêncio dos Inocentes. E livro... Eu li um livro atual, fantástico, de uma autora incrível chamada Carla Madeira. Que ela escreve Tudo é Rio. E fala sobre o quê? Fala sobre uma prostituta que ela gosta de ser prostituta e que ela Assumiu o papel. e ela tenta mudar a vida dela e as coisas que acontecem ao redor dela, Entendi. né? E que a gente acha que tudo é Rio de Janeiro, e não, tudo é Rio porque tudo corre, tudo passa. Tudo corre, tudo passa. Olha isso, Passa. gente. Tudo Incrível. passa. Pergunta número 2. Uma habilidade que todo adolescente deveria desenvolver. Leitura. Aí, gente. É essencial, gente. Ah. Ler é tão bom. É essencial e é bom. Eu sei que eles leem, eu sei que nós estamos na geração que mais lê. Uhum, Porque a conexão é incrível. sim. Mas leia livros, leia histórias, sabe? Viaje um pouco, saia um pouco dessa questão virtual, saia um pouco. Eu sempre falo assim, gente, mais livro, menos tela, né? Viva mas- um pouco na sua imaginação. Leitura. Leitura E seguindo nessa linha, Seja pergunta número feliz. 3. Uma experiência que todo jovem deveria vivenciar. viajar com os amigos. Eu acho que quando eles viajam, quando são adolescentes, não esquecem. É, né? Eu Fica sempre, marcado. por causa das Eu tenho minhas certeza viagens, disso, né? Eu falei com viagem de formatura, eu tenho certeza disso. As viagens com os amigos, elas ficam na vida deles para sempre, Criam memórias. para sempre. Exatamente. Emerson Salino. Suas considerações finais, por favor, Não, Paola. Nossa, olha, para mim foi um bate-papo assim com muita novidade, né? Saber um pouco mais profundamente sobre, primeiro termo, né, gente, que eu nem conhecia, neurodivergente, que são esses considerados atípicos, né, que hoje está cada vez mais típico, né, se a gente pensar nesse novo mundo. Só para ilustrar, o censo que foi feito em 2023, perdão, que foi o último censo escolar pelo MEC, houve um aumento de 2019 a 2023 de 41,6% de crianças e jovens laudados regularmente matriculados nas escolas públicas e particulares. Um crescimento enorme dos laudados. Isso que eu ia falar. Agora os que ainda nem Agora sabem. Ainda não Dos se comprovados. sabe se tem, que nitidamente tem, Caramba, cara, isso é né? muita Porque, coisa. porque existem casos que eles são nitidamente neurodivergentes, mas não existe um laudo. Sim. Não existe. Aproveitando a deixa, Emerson, por favor, suas considerações finais e sua contribuição final aí pro Geração. Se você puder deixar um conselho, uma O meu mensagem. conselho é que, assim, que amar é algo incondicional, né? E amar o neurodivergente, seja ele síndrome de Down, seja ele que for, o carinho, o amor está dentro de cada um. E mesmo aqueles que possuem um espectro altíssimo, têm o seu momento de abraço. Sim. Então, esteja pronto para receber esse abraço e saiba dar esse abraço. Eu acho que o que falta é essa cumplicidade, esse amor, esse Afeto. carinho, esse afeto. E esse afeto entre os jovens
que é muito grande, vem crescendo cada vez mais, porque eu percebo isso que quanto mais se aceita essa criança, esse jovem no seu grupo, mais evoluído você é. Com certeza. Então, assim, eu acho que o que falta um pouco é de consciência. E que os pais que não querem aceitar, porque isso acontece muito, isso não é uma doença. Isso é... Eles são pessoas especiais, então Uma forma Acredito. diferente. Condição, né? acredite que eles sejam especiais. Uma forma diferente de existir. Exatamente. E pra te achar, pra Exatamente. Eu galera ia falar te sobre isso, achar. Renato. Pensa junto, é uma Porque consciência assim, única. tá todo mundo curioso, né? E aí, como Me acha no que- Instagram, onde eu lanço, coloco as minhas coisas, meu material de produção, meus livros, né? Dê seu endereço aí, Pouquinho. por favor. Emerson_Salino, o Emerson Salino já me acha lá. Pronto. E é só bater papo, me chamar e a gente conversa bastante. E pra você que tá em casa ali, que curtiu esse papo, dê um like, mande pro seu amigo, mande pros seus pais, pra quem quer que seja, siga a gente nas redes, Geração Papo Reto, em todas as plataformas, e eu espero você no próximo episódio. Até lá. Eu também espero. Um grande beijo e abraço pra vocês. No próximo episódio de Geração, Cara, isso pra mim, a perda do meu pai, foi o primeiro movimento dentro, né? Já eu tava com 38 para 39 anos ali, pensando, cara, com tudo que tá acontecendo na minha vida, né? E aí, logo após a morte do meu pai, 3 meses depois, veio uma pandemia. tá curtindo o Geração? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente também no Insta, TikTok e Spotify. Próxima quinta tem mais! Uma produção Simon Says Filmes.